Espírito Santo, liberta-me do medo de me perder fora do teu propósito e me guia. O medo de sair do propósito pode estar te afastando dele. Por que você pensa tanto antes de decidir? Por que sente culpa antes mesmo de agir? Por que carrega essa sensação constante de que pode estar errando espiritualmente, mesmo querendo acertar? Seja honesto. Você não tem medo de fracassar diante das pessoas. Você tem medo de decepcionar Deus. Esse é o peso que ninguém vê. Você ama a Deus. Você quer obedecer. Você ora antes de tomar decisões. Você pede confirmação. Você analisa cada passo. Mas no fundo, existe uma ansiedade silenciosa dizendo: e se eu estiver saindo do propósito sem perceber? Esse medo não nasce da rebeldia, ele nasce do desejo de acertar. Mas quando não é tratado, ele se transforma em prisão. Você começa a viver sob tensão constante. Questiona cada escolha, revisa cada palavra, interpreta cada dificuldade como possível sinal de que está fora do caminho. E sem perceber, sua caminhada com Deus deixa de ser guiada por confiança e passa a ser conduzida por medo. O medo te faz caminhar com o coração acelerado. A confiança te faz caminhar com o coração alinhado. Existe uma diferença profunda entre ser sensível à direção do Espírito e viver com paranoia espiritual. Talvez você esteja tentando proteger o propósito, mas está sufocando a própria paz. E se o problema não for falta de direção? E se for uma imagem distorcida de quem está te guiando? Porque muitos vivem como se Deus estivesse observando cada passo, apenas esperando um erro para cancelar a promessa. E é exatamente isso que precisamos confrontar agora. A imagem distorcida de um Deus que observa para punir. Existe uma crença silenciosa que domina muitos corações. Um passo errado e eu perdi tudo. Você pode não dizer isso em voz alta, mas vive como se fosse verdade. Como se o propósito fosse uma linha extremamente fina, onde qualquer deslize te joga para fora da vontade de Deus. Essa mentalidade cria uma relação baseada em medo. Você começa a tratar Deus como um supervisor rigoroso, não como um pai amoroso, como alguém que está avaliando sua performance, não conduzindo seus passos. Mas propósito não é armadilha, é relacionamento. Salmos capítulo 37, versículo 23, declara que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Não diz que ele apenas observa, diz que ele confirma. Isso fala de participação ativa. Se Deus é pai, por que você acredita que ele vai te abandonar por um erro sincero? Um pai não retira o filho da família porque ele tropeçou aprendendo a andar. Ele segura a mão, ele orienta, ele corrige, ele ensina. O medo exagerado de sair do propósito revela mais sobre a sua visão de Deus do que sobre o próprio propósito. Você pode estar vivendo como funcionário espiritual, tentando não ser demitido do plano divino. Mas Deus não está recrutando funcionários. Ele está formando filhos, e filhos são guiados, não descartados. Mas quando essa imagem distorcida permanece, algo começa a acontecer dentro de você. A cautela saudável se transforma em paralisia. Quando cautela vira paralisia. Cautela é sabedoria, paralisia é medo disfarçado. Existe uma prudência saudável que te faz orar antes de decidir, refletir antes de agir, buscar conselho antes de avançar. Isso é maturidade. Mas quando o medo de errar começa a dominar seus pensamentos, a prudência se transforma em prisão. Você adia decisões simples, você perde oportunidades porque espera uma confirmação perfeita. Você revê conversas na mente tentando identificar se falou algo fora da vontade de Deus. Você sente culpa até quando nada deu errado. Isso não é sensibilidade espiritual, é ansiedade religiosa. O excesso de medo cria um ciclo perigoso. Quanto mais você tenta ter controle absoluto para não errar, mais inseguro você se sente.
Quanto mais busca garantias totais, menos consegue avançar. E a consequência é silenciosa, mas profunda. Você começa a perder movimentos que Deus já estava abrindo. Começa a ignorar portas que não vêm com rótulo celestial visível. Começa a desconfiar até da paz que sente, porque ela não veio acompanhada de um sinal extraordinário. E então, sua vida espiritual fica pesada. Não porque Deus parou de guiar, mas porque você passou a viver sob pressão constante de não falhar. Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Observe o processo. A luz aumenta gradualmente. Não é um holofote imediato, é direção progressiva. Mas quem vive paralisado quer iluminação total antes do primeiro passo. Você não precisa de um mapa completo, precisa de disposição para andar na luz que já recebeu. Quando cautela vira paralisia, você não está protegendo o propósito, está atrasando seu próprio crescimento. E aqui está a pergunta decisiva. Como distinguir quando é o Espírito Santo te alertando e quando é apenas ansiedade te pressionando? A diferença entre convicção do Espírito e ansiedade religiosa. Nem toda inquietação vem do Espírito Santo. E nem toda paz vem da ausência de problemas. Aqui está o ponto que pode libertar você hoje. Ansiedade religiosa produz pressão. Convicção do Espírito produz direção. A ansiedade grita, o Espírito orienta. A ansiedade exige resposta imediata. O Espírito conduz com clareza progressiva. A ansiedade gera culpa constante. O Espírito gera ajuste específico. Quando é ansiedade, você sente urgência descontrolada. Seu coração acelera, sua mente cria cenários catastróficos. Você imagina consequências extremas. Tudo parece definitivo, tudo parece irreversível. Quando é o Espírito, a firmeza sem desespero. Pode até haver seriedade, mas não há pânico. Existe uma convicção tranquila que aponta para correção ou avanço, sem esmagar sua identidade. João capítulo 16, versículo 13, diz que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Guiar não é empurrar, guiar não é assustar. Guiar é acompanhar, esclarecer, ajustar o curso com segurança. A ansiedade religiosa faz você duvidar até da paz que sente. O Espírito confirma a paz ao longo do tempo. Ansiedade faz você viver com medo de errar. O Espírito ensina você a caminhar com confiança em meio à possibilidade de ajustes. Existe uma diferença profunda entre alerta e acusação. O Espírito alerta para proteger. A ansiedade acusa para controlar. Se a voz que você está ouvindo te chama de incapaz, insuficiente ou constantemente errado, essa voz não vem do Espírito Santo. Ele convence do que precisa ser alinhado, mas não destrói sua identidade no processo. A convicção aponta um caminho. A ansiedade cria labirintos, e quanto mais você aprende a reconhecer essa diferença, mais liberdade começa a surgir. Porque talvez você não esteja fora do propósito. Talvez esteja apenas confundindo pressão interna com direção divina. E agora precisamos quebrar outro mito que alimenta esse medo. Propósito não é um ponto fixo que você pode perder por um único erro. O propósito não é um ponto fixo, é um caminho guiado. Você foi ensinado, talvez sem perceber, que o propósito de Deus é como um alvo minúsculo. Se errar alguns centímetros, perdeu tudo. Se escolher errado uma vez, saiu definitivamente da rota. Mas propósito não é um ponto frágil no mapa. É um caminho construído em relacionamento. Deus não entrega um destino isolado. Ele oferece direção contínua. Veja Abraão em Gênesis capítulo 12. Deus não entregou um mapa completo. Não mostrou cada cidade, cada desafio, cada detalhe do percurso. Disse apenas: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. A direção era progressiva. A revelação vinha enquanto ele caminhava. Propósito não é uma linha que você pisa fora e nunca mais encontra.
É uma jornada em que o Espírito ajusta seus passos. Provérbios, capítulo 16, versículo 9, declara que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que há movimento humano e direção divina ao mesmo tempo. Você pode planejar, decidir, agir, e ainda assim, Deus continua conduzindo. O medo de perder o propósito revela uma visão rígida demais da soberania de Deus. Como se ele fosse incapaz de redirecionar você caso algo saia diferente do esperado. Mas o Deus que guia também corrige. O Deus que chama também sustenta. O Deus que promete também realinha. Quando você entende que propósito é caminhada e não armadilha, algo se acalma dentro de você. Você não está andando em um campo minado espiritual. Está sendo conduzido por um pastor. E isso nos leva a uma confrontação ainda mais profunda. Se Deus é Pai, por que você vive com medo constante de ser descartado por um erro sincero? Por que o medo revela falta de confiança na paternidade? Vamos tocar na raiz. Se você acredita que Deus é Pai, por que vive como se Ele fosse um supervisor rigoroso, pronto para te substituir ao primeiro erro? O medo excessivo de sair do propósito não revela zelo espiritual. Revela insegurança sobre quem Deus é para você. Um funcionário vive sob avaliação constante. Um filho vive sob cuidado constante. Quando você se vê como funcionário espiritual, cada decisão parece uma prova. Cada falha parece risco de demissão. Cada erro parece ameaça ao futuro. Mas Romanos capítulo 8, versículo 15, diz que não recebemos espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Escravidão produz medo, adoção produz confiança. O medo de se perder fora do propósito cresce quando você esquece que está sendo guiado por um pai, não monitorado por um chefe. Um pai corrige, mas não rejeita. Um pai orienta, mas não abandona. Um pai disciplina para formar, não para descartar. Se você erra tentando obedecer, Deus não cruza os braços dizendo que perdeu a chance. Ele ajusta a rota, ele ensina, ele amadurece. A insegurança espiritual nasce quando você confia mais na sua capacidade de acertar do que na fidelidade de Deus em conduzir. Você acha que o propósito depende da sua precisão perfeita, mas o propósito depende da fidelidade dele em guiar. Quando essa verdade entra no coração, algo muda. Você para de andar com medo constante de tropeçar. Começa a andar consciente de que se tropeçar, será levantado. E agora que essa base foi estabelecida, você precisa entender de forma prática como o Espírito Santo realmente guia. Porque ele não conduz por pânico, ele conduz por paz. Como o Espírito Santo realmente guia. O Espírito Santo não guia por confusão, ele guia por coerência. Muita gente espera a direção como se fosse sempre um sinal extraordinário, uma voz audível ou uma intervenção sobrenatural visível. Mas, na maioria das vezes, a condução do Espírito é simples, progressiva e profundamente alinhada com a paz. Ele guia por paz consistente, não por euforia momentânea. Há decisões que empolgam, mas não sustentam paz ao longo do tempo. E há decisões que não são emocionantes, mas trazem uma tranquilidade firme, estável, contínua. A paz do Espírito não é ausência de desafio, é ausência de conflito interno. Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Árbitro decide. A paz não é apenas um sentimento agradável, é um critério. O Espírito também guia por confirmações progressivas. Não é sempre uma única resposta instantânea. É um conjunto de alinhamentos, uma conversa que confirma, uma porta que se abre no tempo certo, uma oportunidade que surge com coerência, um conselho maduro que aponta na mesma direção. Ele guia por conselho alinhado, não por pressão externa. Provérbios,
capítulo 11, versículo 14, declara que na multidão de conselheiros há segurança. O Espírito não te isola em decisões importantes. Ele usa pessoas maduras, coerentes, espiritualmente equilibradas, para confirmar o que já está sendo trabalhado no seu interior. E ele guia por portas que se abrem e se fecham com propósito. Às vezes, você tenta avançar e encontra resistência constante. Não é fracasso, pode ser redirecionamento. Outras vezes, as coisas fluem com naturalidade, sem esforço forçado. Isso também é direção. O Espírito não cria desespero para que você se mova. Ele cria clareza suficiente para que você avance. Se há pânico constante, talvez não seja direção. Se há culpa generalizada, talvez não seja convicção. Se há confusão prolongada, talvez você esteja ouvindo vozes demais. O Espírito guia de dentro para fora. Ele alinha seu coração antes de alinhar suas circunstâncias. E aqui está algo libertador. Você não precisa de certeza absoluta para obedecer. Você precisa de confiança suficiente para dar o próximo passo. O poder de andar com confiança imperfeita. Você não precisa de certeza absoluta para obedecer. Essa é a prisão invisível que tem te segurado. A ideia de que só pode agir quando tiver garantia total, confirmação completa, segurança emocional perfeita. Mas fé nunca foi sobre controle total. Foi sobre confiança suficiente. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Observe com atenção. Não diz que é a visualização completa do futuro. É convicção suficiente para avançar sem enxergar tudo. Confiança imperfeita não é irresponsabilidade, é maturidade. É dizer, eu não tenho todas as respostas, mas conheço o caráter de quem me guia. Eu não vejo o final do caminho, mas confio em quem está conduzindo meus passos. Você tem esperado sentir ausência total de medo para se mover. Mas coragem não é ausência de medo, é decisão de avançar apesar dele. Enquanto você tenta eliminar toda possibilidade de erro, perde oportunidades de crescimento. Enquanto exige clareza total, adia experiências que poderiam fortalecer sua fé. O Espírito Santo não exige perfeição emocional para te guiar. Ele exige disposição. Muitos querem fé sem risco, direção sem incerteza, propósito sem vulnerabilidade. Mas isso não é caminhada espiritual. Isso é tentativa de controle. Confiar imperfeitamente significa aceitar que você pode aprender no percurso, que pode ajustar a rota, que pode amadurecer enquanto caminha. Salmos capítulo 32, versículo 8, diz que o Senhor te instruirá e te ensinará o caminho que deves seguir, e sob as suas vistas te dará conselho. Isso fala de acompanhamento contínuo, não de abandono após a primeira decisão. Você não está sozinho no processo. Quando decide andar com confiança imperfeita, algo se rompe dentro de você. A necessidade de controle perde força. A pressão diminui. A leveza volta. E quando a leveza volta, você começa a perceber que o propósito não depende da sua precisão absoluta, mas da sua disposição constante. Agora chegou o momento mais decisivo. A decisão que realmente liberta do medo não é externa, é interna. A decisão que liberta do medo. Existe um momento em que você precisa parar de negociar com a ansiedade e tomar uma decisão espiritual. Não é a decisão sobre trabalho, relacionamento ou mudança. É a decisão sobre em quem você vai confiar. Enquanto você continuar confiando mais na sua capacidade de acertar do que na fidelidade de Deus, em conduzir, o medo vai dominar seus passos. A libertação começa quando você decide confiar mais na fidelidade dele do que na sua precisão. Você pode continuar analisando tudo, buscando sinais extras, tentando eliminar qualquer risco, ou pode dizer com maturidade, eu escolho confiar no caráter de Deus acima da minha necessidade de controle.
Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso não é promessa de ausência de erros, é promessa de direção constante. A decisão que liberta é simples, mas profunda. Eu não vou mais viver com medo de sair do propósito. Eu vou viver consciente de que estou sendo guiado. Eu não vou mais interpretar cada dificuldade como prova de que errei. Vou interpretar como parte do processo. Eu não vou mais me ver como funcionário tentando manter posição. Vou me ver como filho sendo conduzido. Quando você toma essa decisão, algo muda imediatamente. O coração desacelera, a mente clareia, a caminhada ganha firmeza. Você para de andar olhando para trás com medo de ter errado. Começa a andar olhando para frente com confiança no guia. E agora é hora de selar isso com uma oração que quebre de vez essa ansiedade espiritual e ative direção clara na sua vida. Oração de libertação e direção. Espírito Santo, eu reconheço que muitas vezes caminhei com medo, medo de errar, medo de sair do propósito, medo de tomar uma decisão e me afastar daquilo que tu preparaste para mim. Hoje, eu entrego esse medo. Eu não quero mais viver pressionado pela ideia de que um erro sincero pode cancelar o teu plano. Eu renuncio à imagem de um Deus que observa para punir. Eu recebo a revelação de um Pai que guia, corrige e sustenta. Se em algum momento eu confiei mais na minha capacidade de acertar do que na tua fidelidade em conduzir, perdoa-me. Ensina-me a descansar na tua paternidade. Tua palavra diz em Salmos, capítulo 23, versículo 3, que tu guias pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Não é por causa da minha perfeição, é por causa do teu caráter. Quebra agora toda a ansiedade espiritual que me paralisa. Remove a culpa excessiva que não vem de ti. Silencia as vozes internas que me acusam constantemente. Renova em mim a confiança de filho. Se eu precisar ajustar o caminho, me mostra com clareza. Se eu precisar esperar, me dá paz. Se eu precisar avançar, me dá coragem. Mas não permita que o medo governe meus passos. Eu escolho confiar mais na tua fidelidade do que na minha precisão. Eu escolho caminhar guiado, não pressionado. Eu escolho obedecer com confiança imperfeita, sabendo que estou sendo acompanhado. Eu declaro que não estou a um erro de perder o propósito. Eu estou a um passo de confiar plenamente no guia. Espírito Santo me guia, e enquanto eu caminho, mantém meu coração em paz. Amém.